Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia 8 de janeiro, a solenidade da Epifania do Senhor, e nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja celebra hoje a Epifania do Senhor. A palavra Epifania significa manifestação, a manifestação do menino Deus, a manifestação de Jesus. A festa da Epifania, ela também é conhecida como a festa dos Reis Magos, que irão representar a aceitação futura de toda a mensagem de Jesus, e que possamos sempre guardar essa palavra no nosso coração, que possamos sempre guardar essa verdade no nosso coração. A pergunta que os magos fizeram foi essa: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mas quando nós fazemos uma análise do que significava naquele tempo para aquele povo a figura do rei, percebemos que para eles era um líder simplesmente, responsável pela manutenção do povo. E essa figura do rei, ela foi perdendo a sua essência à medida que os reis de Israel se deixaram corromper. Mas eles esperavam, eles continuavam aguardando um rei que viesse libertá-los definitivamente do domínio de Roma. E esse povo de Israel, eles esperavam esse rei. E vemos também Herodes, o rei que recebeu essa autoridade, mas que infelizmente também não soube usá-la. Deixou todo o mal tomar conta do seu coração. Ao contrário, os reis magos, eles representam aqueles que aceitaram o projeto de Deus.
O povo de Israel não soube aproveitar a aliança que o Senhor fez com eles. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós temos grandes tesouros escondidos e não temos coragem de abri-los, de usá-los para o nosso bem e principalmente para o bem do próximo. Os presentes oferecidos a Jesus representam o futuro da sua missão. O ouro representou o reinado. O incenso representa a divindade do Senhor. E a mirra representa o sofrimento que o Senhor iria passar. Todas as dificuldades até o Calvário. E a verdade é que quando nós queremos realmente fazer a vontade de Deus, nós vamos enfrentar muitas lutas, muitas provações. E a primeira das provações que nós enfrentamos é conosco mesmo. Então nós temos que ter a coragem de sair do nosso comodismo e de ir ao encontro do Senhor. Se Herodes fosse mais corajoso em relação à sua própria pessoa, como foram os magos, certamente ele também iria ao encontro do projeto de Deus em Jesus. Mas o medo de perder o poder, o medo de ter um outro rei que poderia ser maior do que ele, trancou o seu coração. Quanto mais poder, mais responsabilidade. E infelizmente, muitos não estão preparados para usar esse poder confiado por Deus. A humildade dos reis magos é muito importante para nós hoje, para nós, porque essa humildade, ela nos faz entender que nós temos que ir ao encontro do Senhor e entender que nós somos criados para Deus e que só nele nós encontramos o sentido real para nossa existência. O Papa Francisco, falando desse dia maravilhoso, no ano passado, em janeiro, ele disse assim: os magos estão de viagem para Belém, e a sua peregrinação leva a cada um de nós, chamados a caminhar com Jesus, porque é Ele a estrela que ilumina os céus da vida e orienta os passos para a verdadeira alegria. Mas qual foi o ponto de partida da peregrinação dos magos ao encontro de Jesus? O que levou esses homens do Oriente, tinham ótimas desculpas para não partir, para não ir ao encontro de Jesus. Eram sábios, tinham fama, riqueza, eram socialmente, culturalmente, economicamente, tudo na vida deles mostrava poder. Então eles podiam se acomodar, poderiam ficar tranquilos. Mas não, eles foram tocados pelo Senhor para ir ao encontro de Jesus. O seu coração não se deixa amortecer, mas está sedento de luz. Não se arrasta na preguiça, mas está abrasado por novos horizontes, por sonhos. Os seus olhos não estão voltados para a terra, mas são janelas abertas para o céu, disse o Papa Francisco. Como afirmou Bento XVI, eram pessoas de coração inquieto, homens à espera, que não se contentavam com seus rendimentos e com a posição social que eles tinham. Eles queriam mais, eles queriam Deus. E essa saudável inquietação foi ela que os levou a peregrinar. Onde nasce esse desejo? Nasce do coração. Eis o segredo interior, disse o Papa, saber desejar. Meditemos nisso. Desejar significa manter o fogo que arde dentro de nós
e nos impele a buscar mais além do imediato, mais além das coisas visíveis. Desejar é acolher a vida como um mistério que nos ultrapassa, como uma fresta sempre aberta, que nos convida a olhar mais além, porque a vida não é toda aqui, ela é também num outro lugar. É como uma tela em branco que precisa ser colorida. Um grande pintor escreveu que a necessidade de Deus o impelia a sair de noite para pintar as estrelas. Isso se deve ao fato de Deus nos ter feito assim, como os reis magos, com esse desejo de ir além. Podemos dizer, sem exagerar, que nós somos aquilo que desejamos, porque são os desejos que ampliam o nosso olhar e impelem a vida a ir além, além das barreiras do hábito, além de uma vida limitada ao consumismo, além de uma vida repetitiva e cansada, além do medo de arriscar, de nos empenharmos pelo bem dos outros. É assim que devemos agir. Irmãos e irmãs, como no caso dos magos, também a nossa viagem da vida e o nosso caminho de fé tem necessidade e desejo desse impulso interior, diz o Papa Francisco. Às vezes, vivemos um espírito de um parque de estacionamento. Vivemos estacionados, sem esse ímpeto do desejo que nos impele para seguir adiante. Será bom perguntar: a que ponto estamos nós na viagem da fé? Não estaremos já há bastante tempo bloqueados, estacionados numa religião convencional, exterior, formal, que deixou de aquecer o coração e já não muda a vida? As nossas palavras e ritos despertam no coração das pessoas o desejo de caminhar ao encontro de Deus? Ou são como uma língua morta que fala apenas de si mesma e a si mesma? É triste quando uma comunidade já não tem desejos, fica se arrastando, uma comunidade cansada da gestão das coisas, em vez de se deixar levar por Jesus, pela alegria explosiva do Evangelho. É triste quando um sacerdote fechou as portas do desejo. É triste cair no funcionalismo. É muito triste. Na nossa vida e na sociedade, a crise da fé tem a ver também com o desaparecimento do desejo de Deus. Tem a ver com a sonolência do espírito, com o hábito de nos contentarmos em viver o dia a dia, sem nos interrogarmos acerca daquilo que Deus quer de nós. Nos debruçamos sobre os mapas da terra e esquecemos de erguer o olhar para o céu. Estamos empaturrados de muitas coisas, mas desprovidos daquilo que realmente nos falta: a nostalgia de Deus. Fixamos nas necessidades, do que havemos de comer e vestir, deixando o anseio por aquilo que ultrapassa. E nos deparamos em todas as comunidades, em muitas comunidades, que está acontecendo aos poucos essa ausência desse desejo de buscar a Deus. Pessoas fechadas, comunidades fechadas, bispos fechados, padres fechados, consagrados fechados, porque a falta de desejo leva à tristeza, à indiferença, comunidades tristes. Isso nós devemos refletir. Então, com os olhos pousados sobre tudo em nós, nos perguntamos: como está a viagem da minha fé? É uma pergunta, disse o Papa Francisco, que hoje podemos colocar em cada um de nós. Como está a viagem da minha fé? Eu estou estacionado ou eu estou a caminho?
A fé, para partir uma vez e outra, precisa ser deflagrada pelo detonador do desejo de colocar-se em jogo na aventura de uma relação sentida e vivaz com Deus. Mas o meu coração vive ainda animado pelo desejo de Deus? Ou deixo que o hábito e as decepções o apaguem? Hoje, irmãos e irmãs, é o dia, diz o Papa Francisco, o dia bom para nos colocarmos essas perguntas. Hoje é um dia bom para voltar a alimentar o desejo. E como fazer? Vamos à escola do desejo. Vamos ter com os magos. Aprender na sua escola. Em primeiro lugar, partem quando aparece a estrela e nos ensina que é preciso voltar a sentir sempre, cada dia, tanto na vida como na fé, porque a fé não é uma armadura que imobiliza, mas uma viagem fascinante, um movimento contínuo, sempre à procura de Deus, sempre com discernimento naquele caminho. Depois, os magos em Jerusalém perguntam: onde está o menino? E nos ensina que precisamos de interrogativas, de ouvir com atenção as perguntas do coração, porque frequentemente é assim que Deus nos fala, que se nos dirige mais com perguntas do que com respostas. Devemos aprender isso. Deus dirige-se a nós mais com perguntas do que com respostas. Mas deixemos-nos desinquietar pelos interrogativos das crianças, pelas dúvidas, as esperanças e os desejos das pessoas do nosso tempo. A estrada é deixar-se questionar. Além disso, os magos desafiam Herodes e nos ensinam que temos necessidade de uma fé corajosa, que não tem medo de desafiar as lógicas do poder, tornando-se semente na justiça e fraternidade numa sociedade. Ainda hoje, muitos Herodes semeiam morte e massacram pobres e inocentes. Por fim, os magos regressam por outro caminho. Então eles nos provocam a percorrer novas estradas. É a criatividade do Espírito, que faz sempre coisas novas. É também nesse momento uma das nossas tarefas, caminhar nessa estrada que o Senhor prepara para cada um de nós. No ponto culminante da viagem dos magos, há um momento crucial. Tendo chegado ao destino, eles viram o menino, se prostraram e adoraram a ele. Adoraram. Lembremos-nos disso. A viagem da fé só encontra ímpeto e cumprimento na presença de Deus. Só se recuperarmos o gosto da adoração é que se renova o desejo. O desejo nos leva à adoração. E a adoração renova em nós o desejo de estar sempre na presença de Deus. Porque o desejo de Deus cresce apenas quando nós permanecemos diante dele. E o Papa Francisco finaliza: por isso, não esqueçamos a adoração. A oração de adoração, que é pouco comum entre nós. Adorar em silêncio. Não esqueçamos da adoração. Meus irmãos e minhas irmãs, eu fiz questão de trazer um resumo da homilia do Papa Francisco hoje, porque ele finaliza dizendo isso. Nós temos que ir ao encontro do Senhor e adorá-lo sempre, em espírito e em verdade. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, nesse dia tão especial, eu quero te pedir para mim e para cada pessoa que está ouvindo essa pregação e participando dessa oração. Coloca em nós, Senhor, novamente, como disse o Papa Francisco, esse desejo,
essa sede de te buscar, essa sede de ir ao seu encontro, esse desejo, Senhor, de estar na sua presença, esse desejo de ouvir a sua voz, esse desejo de procurar o Senhor na adoração, na Eucaristia, na nossa vida, que o nosso coração te deseje, e que esse desejo seja um desejo vindo do céu, Senhor, para cada um de nós. Não nos deixe acomodados, não nos deixe aprisionados à preguiça, ao medo, mas nos liberta, Senhor, nos cura e reacende no nosso coração essa chama viva, esse desejo de estar na sua presença, esse desejo de te adorar, esse desejo de viver uma vida em santidade, esse desejo de prostrar diante do Senhor, de ouvir a sua voz e de apresentar ao Senhor a nossa vida. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que essa pregação seja selada com a manifestação poderosa do Espírito Santo, e que muitos hoje possam ser despertados pelo Espírito nesse desejo de estar na sua presença e de se consumir na sua presença. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.